Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma noite fria e silenciosa de inverno, na pequena cidade de Heidenstadt, na Alemanha, um jovem chamado Lucas Weber se vê perdido no tédio. Recentemente mudado para a cidade, ele ainda não conhecia bem o local e, após um longo dia de trabalho, decide pegar o trem para a cidade vizinha na esperança de aliviar a solidão. Chega à estação Hauptbahnhof, uma estação de trem antiga e pouco movimentada àquela hora da noite. O vento cortante sopra pela plataforma deserta e as luzes fracas das lâmpadas criam sombras sinistras, acentuadas pelo constante eco dos passos de Lucas. Ao entrar na estação, ele nota uma presença inquietante, uma sensação de estar sendo observado. O local, embora deserto, parece carregado de um silêncio perturbador, como se algo ou alguém estivesse à espreita. Quando Lucas se aproxima de um banco, ele percebe uma mensagem estranha pintada com tinta escura na parede. Não entre. Dirgin. Ele franze a testa, achando que é apenas um grafite sem sentido, mas algo dentro dele faz com que continue com uma sensação incômoda, como se fosse atraído por algo. Ele senta, olhando a tela de seu celular e ignorando o som distante dos trens que cruzam a cidade. De repente, ele ouve um ruído vindo do fundo da estação. Uma sombra que antes parecia parte do ambiente se move, e Lucas sente um arrepio na espinha. Antes que consiga reagir, ele recebe uma notificação em seu celular. Você viu o que não deveria ver. Lucas engole em seco e olha ao redor, mas não há ninguém ali. O que está acontecendo? O relógio na parede da estação marca 23h45 e Lucas começa a se sentir cada vez mais desconfortável. As sombras parecem dançar ao seu redor, como se estivessem vivas, pulsando com uma presença inquietante. Ele tenta ignorar os calafrios e se levanta, sentindo que a estação está de alguma forma diferente. O ambiente, que antes parecia comum, agora está saturado de uma energia sombria e estranha. Ele decide dar uma volta pela estação para se distrair, mas à medida que caminha pelo corredor, mais ele se sente observado, como se cada passo fosse monitorado. O eco de seus passos na plataforma parece amplificar de maneira sobrenatural. Ele tenta lembrar-se de algum evento histórico que poderia ter marcado aquele local, mas nada vem à mente. De repente, uma forte rajada de vento entra pela estação, fazendo com que uma porta velha se feche com um estrondo. Lucas se aproxima e nota algo ainda mais perturbador. Ao olhar através da janela quebrada da porta, ele vê uma figura esquelética, com uma capa preta e olhos vazios, observando-o com uma intensidade aterradora. Ele recua apavorado, mas quando olha novamente, a figura desaparece. Enquanto se afasta, Lucas tenta procurar uma explicação lógica para tudo aquilo, mas sua mente já está se perdendo no medo. No momento em que passa por um antigo placar de horários, uma mensagem piscante aparece. A estação nunca fecha para você. Lucas se sente congelado e por um momento ele questiona se está sonhando. Ele tira seu celular da bolsa tentando ligar para um amigo, mas a linha está muda. Desesperado, ele decide sair da estação. No entanto, ao chegar na saída, a porta principal está trancada e ele começa a perceber que a estação, que deveria ser um ponto de passagem, agora parece ser uma prisão. Enquanto ele tenta forçar a porta, uma nova mensagem aparece em seu celular. Você deveria ter saído antes. Lucas então começa a correr pelo corredor vazio, sentindo uma presença atrás de si. O que quer que esteja na estação, ele percebe. Não é algo normal. Ele se esconde atrás de um pilar, ofegante, tentando se acalmar. Mas então ele escuta passos pesados, passos de algo muito maior que ele. A tensão na estação atinge seu auge quando Lucas, escondido atrás do pilar, ouve os passos se aproximando. A cada estalo do concreto abaixo, a sensação de pavor cresce. O som é profundo, quase como se o chão estivesse sendo esmagado sob o peso de algo enorme. Lucas se espremia, tentando se manter o mais quieto possível.
Ele pode sentir o ar ao redor esfriando, como se uma presença sobrenatural estivesse se aproximando. Ele consegue espiar uma sombra enorme e distorcida, projetada nas paredes pela fraca luz das lâmpadas. De repente, a sombra se move de forma errática e rápida, e Lucas quase não consegue evitar um grito de pânico. A sombra se dissolve na penumbra e o som dos passos cessa. O medo toma conta de Lucas, que se vê imerso em um terror absoluto, com a sensação de que está sendo perseguido. A presença, ele sabe, está bem ao seu lado, mas ele não consegue ver o que é. Tentando recuperar a compostura, ele olha novamente para seu celular. Uma nova mensagem aparece. Você não pode sair até que o horário seja cumprido. Confuso e desesperado, Lucas tenta compreender o que aquilo significa. Ele checa as horas em seu celular e nota que está quase perto da meia-noite. Algo dentro dele se acende. Há algo de muito errado naquela estação e no que está acontecendo. De repente, uma porta de ferro se abre na extremidade oposta da estação, revelando uma figura encapuzada que surge da penumbra. Ela parece se materializar do nada, como uma entidade espectral. Lucas, paralisado de medo, observa a figura lentamente se aproximar dele. Seu rosto, oculto pela sombra do capuz, emite um frio glacial que corta o ar ao redor. A figura, sem mover os lábios, transmite uma mensagem para Lucas em um sussurro gelado, que ele pode ouvir claramente em sua mente. Você fez a escolha errada, mas agora você tem uma chance de corrigir. Lucas, aterrorizado, sente como se seu corpo estivesse sendo dominado por uma força desconhecida, como se fosse incapaz de controlar seus próprios movimentos. Ele tenta recuar, mas o chão parece se mover sob seus pés. Ele está preso, como se a estação estivesse sugando sua energia vital. A figura encapuzada avança ainda mais, chegando tão perto de Lucas que ele consegue sentir o hálito gelado emanando do ser sombrio. Então, de repente, a estação inteira começa a tremer, como se estivesse prestes a desabar. Lucas entende finalmente que o que quer que ele tenha desencadeado ali não é apenas um jogo sobrenatural. É uma entidade antiga que busca voltar ao mundo real. Lucas está paralisado pela sensação de impotência, vendo a figura encapuzada aproximar-se cada vez mais. O tremor na estação aumenta e as paredes parecem querer engolir o espaço. O som das engrenagens e dos trilhos se torna uma sinfonia macabra, como se a própria estação estivesse se tornando parte do pesadelo que o envolve. Seu corpo está sendo consumido por uma dor intensa, como se a presença ao seu redor estivesse drenando sua energia vital. Lucas sente uma pressão crescente em seu peito, como se estivesse sendo esmagado pela escuridão que o cerca. Ele começa a lutar contra a sensação de paralisia. Ele precisa agir. Algo dentro dele se quebra e uma chama de determinação surge em seu interior. Ele lembra das palavras da figura encapuzada. Você tem uma chance de corrigir. Como assim? Corrigir o quê? Lucas não tem tempo para entender completamente, mas sua mente começa a trabalhar freneticamente, buscando uma solução, uma maneira de escapar daquele pesadelo. Olhando ao redor, ele percebe que a estação não é apenas um local físico, é uma espécie de limbo, uma fenda entre o mundo real e o sobrenatural. Ele se lembra das mensagens enigmáticas no celular, que pareciam prever tudo o que estava acontecendo. Talvez o celular fosse a chave para desvendar o mistério e reverter o que tinha acontecido. Com uma força renovada, Lucas se aproxima da parede onde o placar de horários estava. A mensagem, a estação nunca fecha para você, ainda brilha em sua mente. Ele começa a digitar freneticamente no celular, tentando acessar os dados da rede Wi-Fi misteriosa. Ele se lembra da senha que havia sido dada de forma misteriosa, uma sequência de números e letras que à primeira vista não fazia sentido. Mas, com um lampejo de clareza, ele percebe que a sequência está ligada à própria estação. O nome da cidade, a data da construção da estação
e um número peculiar gravado em um dos trilhos. Lucas digita a senha e no instante em que aperta o botão de envio, a estação inteira parece congelar. O tempo parece parar. A figura encapuzada recua um passo como se estivesse sendo repelida por uma força invisível. Lucas sente o peso da presença ameaçadora se dissipar lentamente. Ele sabe que naquele momento ele desencadeou algo que pode significar sua única chance de sair vivo da estação. A estação, que antes parecia um lugar fora do tempo, agora parece mais real, mais tangível. O tremor diminui e a luz das lâmpadas volta ao normal. Lucas sente uma pressão em sua mente, como se estivesse tendo que tomar uma decisão importante, mas ele não tem muito tempo. Ele sabe que a batalha não terminou, mas agora ele está mais consciente do que precisa fazer. A estação está estranhamente silenciosa agora. A pressão que Lucas sentia em seu peito diminuiu, mas ele sabe que a ameaça não desapareceu. Ele ainda sente a presença da figura encapuzada, mas não consegue mais vê-la. Ao invés disso, uma sombra, imensa e disforme, começa a se mover pelo fundo da estação, como se estivesse se preparando para atravessar a linha entre o mundo físico e o sobrenatural. Lucas respira fundo e observa o celular. O que ele fez ao digitar a senha? Algo foi alterado, mas ele não sabe exatamente o que. Ele tenta acessar novamente a rede Wi-Fi, mas o celular fica travado. A tela exibe um código criptografado, que parece desafiar qualquer tentativa de decodificação. Ele sente que está sendo observado, mas quando olha para os lados, tudo está vazio. As sombras nas paredes da estação agora parecem se esticar de maneira antinatural, como se estivessem se preparando para devorá-lo. Lucas ouve o som de um trem se aproximando, mas quando olha para os trilhos, não há sinal de nenhum veículo. Ele sente o ar gelado aumentando ao seu redor, uma presença que não pode ser explicada, mas que parece se concentrar ainda mais em sua direção. Ele tenta se mover, mas as pernas se tornam pesadas, como se estivesse caminhando através de areia movediça. Ele está preso na estação e cada movimento que faz só o aproxima mais da sombra que o está caçando. Subitamente, as luzes piscam de novo. Tudo começa a ficar distorcido. Lucas vê figuras, rostos pálidos e distorcidos que surgem nas paredes da estação, como se estivessem observando-o há muito tempo, aguardando o momento certo para se manifestar. O som dos passos que ele ouviu anteriormente retorna mais forte e mais ameaçador. Ele não está mais sozinho. As figuras, as sombras, tudo começa a se mover em sua direção. E Lucas sente um pânico avassalador. Ele se lembra da mensagem recebida no celular. Você não pode sair até que o horário seja cumprido. A cada passo que Lucas dá, a estação parece se expandir de maneira sobrenatural, levando-o a um labirinto de corredores escuros e escadas em espiral. Ele não sabe para onde está indo, mas sua única opção é continuar. Ele sente uma dor crescente em sua cabeça, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando e ele estivesse à beira da insanidade. A figura encapuzada surge à sua frente, parada em meio ao corredor. Lucas, sem outra opção, se aproxima. Ele sabe que a única maneira de escapar é confrontar aquilo que a estação esconde. Ele pergunta em voz alta: "O que você quer de mim?" A figura, sem mover um músculo, responde em um sussurro gelado: "Eu não sou quem você imagina. Eu sou a estação. Eu sou o erro que você cometeu ao entrar aqui." Lucas, com um último ato de coragem, decide que não vai deixar isso acontecer. Ele toma seu celular, que agora está acessando uma interface diferente. Algo que se assemelha a uma rede de dados estranha, mas que parece conectada à estação. Ele digita mais uma vez, com a última esperança, algo que ele acredita que pode ser a chave. Ele envia a mensagem: "Eu sei o que você é, e não vou deixar você dominar." O tempo ao redor dele congela. A estação começa a se desintegrar, como se estivesse sendo apagada de uma realidade onde nunca deveria ter existido. As figuras sombrias desaparecem, e o ar volta a ser normal.
Lucas, com o coração batendo forte, observa o celular, que agora está completamente apagado. A estação ao seu redor começa a se dissipar e ele sente que finalmente está fora do pesadelo. Lucas acorda, suando frio, no banco de uma estação de trem completamente diferente. Ele está sozinho. A luz da manhã entra pelas janelas e o som dos trens é tranquilizador. Ele olha ao redor e vê passageiros comuns como se nada tivesse acontecido. Ele respira fundo, tentando entender o que acabou de acontecer. O celular, agora completamente funcional, está em suas mãos. Ele verifica e percebe que não há mais nenhuma mensagem misteriosa, nenhuma rede Wi-Fi estranha. Tudo parece normal. Mas quando ele sai da estação e começa a caminhar pela rua, ele vê algo que o faz parar no meio do caminho. Em um cartaz publicitário próximo, uma foto da estação que ele acaba de deixar. Só que a data impressa no cartaz é a mesma que ele viu em suas últimas mensagens. A estação nunca fecha para você. Lucas engole em seco. Ele agora sabe que o que aconteceu naquela noite nunca será totalmente resolvido. A estação ainda o observa. Lucas sente o peso da realidade ao seu redor começar a se distorcer novamente. Ele tenta manter a compostura, mas a sensação de que a estação e tudo o que aconteceu com ele naquela noite ainda está à espreita é avassaladora. Cada rua que ele percorre, cada esquina que vira, parece estar conectada àquele lugar sombrio, como se a cidade inteira estivesse vinculada àquela estação de trem maldita. A ideia de que ele pode nunca escapar completamente do que experimentou começa a se enraizar em sua mente, mas ele tenta ignorar. Ele continua caminhando, tentando convencer a si mesmo de que tudo foi apenas um pesadelo. Mas algo está diferente. À medida que Lucas anda pelas ruas, ele começa a reparar em detalhes sutis que o desconcertam. As pessoas ao seu redor parecem alheias, mas em seus olhos ele percebe um brilho estranho, como se estivessem observando-o sem realmente vê-lo. Ele se vira e percebe que não está mais tão seguro quanto gostaria de acreditar. De repente, a sensação de estar sendo seguido volta com força total. Ele acelera o passo, mas os ecos de seus próprios passos, mais distantes, parecem seguir seu ritmo. Ele tenta se distrair, entrando em um café próximo para recuperar a calma. No entanto, o olhar que encontra no espelho atrás do balcão é tudo menos reconfortante. Um reflexo embaçado de uma figura com um capuz aparece por um breve momento, antes de desaparecer, como se nunca tivesse estado lá. Lucas engole em seco, mas finge que nada aconteceu. Ele paga sua conta e sai rapidamente, decidido a não deixar que o medo controle sua vida. Mas quando ele se aproxima da saída do café, seu celular vibra de novo. O display está apagado, mas o som de uma mensagem sendo recebida é inconfundível. Ele hesita, mas com mãos trêmulas desbloqueia o dispositivo. Na tela, uma única linha de texto aparece, escrita em letras grandes e familiares. Você não pode escapar. Lucas sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele olha ao redor, esperando ver algo, alguém, mas está sozinho. Ele verifica novamente o celular, mas não há mais mensagens, nem registros de nenhuma rede estranha, apenas um celular comum. No entanto, a sensação de ser observado nunca se dissipa. A realidade de Lucas começa a se desintegrar. As ruas à sua frente parecem se contorcer como se estivessem sendo puxadas para dentro de um abismo invisível. Ele tenta correr, mas as calçadas se esticam como se estivessem se afastando, tornando impossível fugir. O tempo parece desacelerar, à medida que ele é absorvido por uma força que ele não pode controlar. E então, ele para. Em um último suspiro, Lucas olha para o céu cinzento que se abre acima dele e vê uma sombra distante. Ele finalmente compreende que, por mais que lute, a estação nunca o deixará ir. Ela é parte dele, parte de sua alma, e ele é parte dela.
O relógio na parede de um prédio próximo avança para a hora exata que Lucas soubera que seria o fim. A estação, em sua forma grotesca e desfigurada, volta a se abrir à sua frente. Lucas sabe que dessa vez não há mais como escapar. Mas antes que a escuridão o envolva, uma última revelação atravessa sua mente. Talvez ele tenha sido escolhido desde o início. O jogo, o ciclo, nunca realmente terminou. A estação nunca fecha e Lucas sempre será o próximo passageiro.